Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui a nossa revisão de véspera. Eu estou passando aqui em nome do Mizuno, em nome meu, em nome do Simple iMatch, para falar para você que a gente preparou essa sequência especial de exercícios para ajudar você a conduzir uma revisão importante com assuntos relevantes, com assuntos que devem ser pincelados um dia antes da prova, tá? Então vai ser bem legal, bem bacana se você puder acompanhar. Se você não puder acompanhar a revisão inteira, não tem problema. Você estudou ao longo dos últimos meses, ao longo do último ano, e o que importa é ter tido essa constância até esse momento. Hoje a gente só aproveita um pouquinho dessa ansiedade que a gente tem e quer estudar e quer fazer uma revisão um dia antes da prova. A gente só aproveita essa situação, esse momento, para realmente pincelar os assuntos importantes, tá bom? Se você não tiver tempo para ver tudo, o que a gente está disponibilizando, você vai ver que a gente está disponibilizando bastante coisa, né? Não se preocupe, tá? Essa lista, esses exercícios, eles foram modelados para quem quer fazer muita coisa hoje e também para quem quer fazer menos coisa hoje. Se você está com o tempo limitado, se você quer levar mais numa boa, vai acelerando os vídeos. Liga o vídeo aqui e assiste TV, entendeu? Não precisa parar, ficar pensando, ficar se estressando. Agora, se você quiser dar uma estressada aí, parar, pausar, tentar resolver, vai e tenta, gente, não tem problema. Tudo depende, cada um é um, cada um tem o seu jeito de agir, cada um tem o seu jeito de se preparar, tá? E aí eu quero falar para você, não fique tão ansioso, não fique tão ansiosa. Se você tem a prova para acontecer já em breve, é importante você priorizar o seu sono, tá? Então, se a prova é amanhã, o que você faz? Você para de estudar, você para de pegar em matéria já um tanto cedo, digamos que no final do dia, para que você passe uma noite tranquila, para que à noite você não fique dando estímulo para o seu cérebro, para sua cabeça, e você foque em relaxar. Porque nada vai ser mais preparativo para você, nada vai ser mais importante para você do que uma boa noite de sono hoje. Ah, mas eu sempre fico ansioso, já sei que eu não vou conseguir dormir. Tenta dormir, vai ser importantíssimo você estar com a cabeça descansada na prova, porque lá na prova vai ser importantíssimo você ter agilidade para resolver ela, agilidade de raciocínio. Então, gente, conselho meu, essa revisão aqui, tenta fazer ela durante a sua tarde, durante o seu dia. Começou a noite, coloca um limite. Não vai até as 9 da noite assistindo. A não ser que você não tenha outra opção. Se você quiser, vai assistindo até as 9 da noite. Mas o nosso conselho aqui é pare cedo, tá? Pare cedo que vai valer a pena pro seu descanso, para descansar a sua cabeça, ok? E amanhã, você vai fazer a prova. Amanhã é dia de você ir descansado, descansada. Quando eu fiz o meu iMatch, eu tive muita dificuldade para dormir um dia antes da prova. Eu estava muito ansioso, só que eu fui estudando até de noite. Então, não sei se foi por isso, se não foi, tá? Tenta dormir, tá? Vai ser importantíssimo, eu te garanto. E aí é o seguinte, gente, e se você não conseguir dormir e tudo mais, não vai ser o final do mundo também, tá? Que a gente entende, né? A ansiedade vem para a maioria das pessoas. Pessoal, essa nossa lista de exercícios aqui, a gente começa com a biologia. Ela foi desenhada pensando em assuntos que podem cair na prova amanhã e são interessantes serem pincelados. Ela está dividida em seções, tá? E eu começo aqui com a seção A. Na seção A, a gente está falando da anemia falciforme, sickle cell anemia. E aproveitando para fazer uma outra revisão aqui de outras coisas, a gente não vai resolver todos os exercícios juntos, vocês estão vendo que tem bastante. Tem alguns que fica para você, caso dê tempo, caso você queira resolver também, e eu vou comentar o mais relevante. Então, primeira coisa, vamos lembrar sobre a Red Blood Cell, também chamada de eritrócito, tá? Red Blood Cell, que é produzida pela medula óssea, tá?
bone marrow. Essa red blood cell, gente, ela tem um formato assim, ó, de um disco bicôncavo, tá? Se eu olhar ela por cima, eu vou ver um círculo e eu vou ver uma concavidade aqui no meio desse círculo, se eu olhar ela por cima. Essa red blood cell, ela tem esse formato ele é importantíssimo, tá? Não só para que ela consiga carregar o oxigênio de uma maneira boa, mas também para ela ter uma boa hemodinâmica. E o que é essa hemodinâmica? A hemodinâmica é a capacidade dela de escoar no sangue tranquilamente. Então esse formato ele é um formato muito hemodinâmico. Só que acontece que essa hemoglobina ela é feita por 4 cadeias de proteínas, tá? Você vai ter alpha chain e você vai ter beta chain. Qual que é a diferença da alpha chain e da beta chain? Por favor, Greg, me diga qual que é a diferença das duas. Bom, deixa eu ver se tem aqui até um exercício que comenta de alpha chain e beta chain. Só me dá um instante. Ó, aqui, ó. 2 alpha chains and 2 beta chains, tá? Não precisa saber a diferença de uma e da outra. Mas o que é uma cadeia? É uma cadeia proteica, tá? Então tem 2 proteínas chamadas de alpha chain e tem 2 proteínas chamadas de beta chain. É como se essas 4 proteínas interagissem, tá? E interagindo, elas vão, ó, 2 de cada uma, elas vão compor o que a gente chama de hemoglobina. A hemoglobina não é uma proteína só. São 4 proteínas juntas, tá? E para cada proteína que o meu corpo produz, seja alpha chain ou beta chain, eu preciso de um gene. Então você vai ter um gene aqui, ó, vou chamar de gene 1 da alpha chain e o gene 2 da beta chain. E você sabe que um gene ele é responsável por produzir um caractere, né? Então eu vou pegar a beta chain aqui, que ela é o nosso caso de interesse para anemia falciforme. Essa beta chain, ela tem o gene, né? Beta chain gene, eu vou escrever aqui. E esse gene, gente, eu pergunto para você, todas as pessoas no mundo possuem o mesmo gene do beta chain? Se você responder para mim que não, que tem gente que tem genes diferentes, você está muito errado, tá? Porque o gene do beta chain, todo mundo vai ter ele. Todo mundo vai ter uma região do cromossomo que é responsável por fazer a produção aí do beta chain, tá? Esse gene aqui do beta chain. E o que é um gene? O gene é uma sequência de bases nitrogenadas, aí vamos dizer, que vai nos dizer, uma sequência de vários nucleotídeos que vai nos dar a informação para fazer alguma coisa. O gene vai ser ou para produzir proteína, no caso aqui beta chain, ou para ter uma função regulatória. Aí existe gene não codificante também, tá? Então existe gene codificante que produz proteína e não codificante que não produz proteína. Bom, aí o que acontece? Esse gene para produzir o beta chain, vamos dizer que a sequência dele seja assim, ó. Na verdade eu tenho uma sequência dele aqui, ó. Ele tem uma sequência bem grande e tem um trecho dele que tem isso aqui, ó. Esse aqui é o gene, perdão. Esse aqui é uma variação, uma variante, né? Of beta chain gene. Tá? Ele tem essa sequência aqui. Só que, olha, gente, em determinado momento, a pessoa foi replicar esse gene dela. Ela foi replicar essa variante do gene dela. Você que já tá craque, tá entendendo, porque eu tô cuidando bem com as palavras aqui para falar o que tá acontecendo. E você vê que, ó, na hora que ela replicou, tá aparentemente aqui tudo igual, ó, C com C, C com C, U com U, G com G. E de repente tem um cara aqui, vou colocar um verde radioativo, que sofreu uma mutação. Ao invés de eu ter colocado um A na hora de eu replicar, eu coloquei um U. Né? Na verdade, teve essa mutação aí, né? E esse aqui é o RNA mensageiro, né?
que ele tá com um U no lugar do A. Meu Deus, e agora? Ó, o resto tá tudo igual. A com A, G com G, A com A, G com G, A com A, G com G. Só teve uma base que foi substituída. Então aqui a gente tem uma variante mutante. Vou misturar o português com o inglês aqui. Of beta chain gene. Então, quando eu tive essa variante mutante, eu tive a criação de um novo alelo, tá? O que é um alelo? Um alelo é uma variante de um gene. Então, aqui, ó, vou ter o alelo 1 e aqui eu vou ter o alelo 2. Então, como surgem novos alelos? Através de mutação, tá? Houve uma mutação e agora eu vou ter para o gene da beta chain, da cadeia beta da hemoglobina, eu vou ter agora duas variáveis possíveis, duas variantes possíveis. Uma variante produz uma hemoglobina normal, tá? Então aqui, ó, essa aqui vai produzir uma hemoglobina normal, tá? Vou colocar aqui normal, red blood cell. E a outra variante aqui sofreu uma mutação, a proteína vai se dobrar de uma maneira diferente. A proteína se dobrando de uma maneira diferente não mais terá o mesmo formato. Nesse caso aqui, a gente sabe que vai acontecer isso, por isso que eu estou falando. Não necessariamente uma mutação dessas é um problema, às vezes não vai mudar nada, tá? Porque o código genético é degenerado. Às vezes eu tenho uma mutação, mas essa mutação não faz produzir um aminoácido diferente. Só que aqui ela vai fazer produzir um aminoácido diferente, tá? Já vamos comentar disso. E aí com isso, a nossa red blood cell vai se dobrar de uma maneira diferente e eu vou produzir uma red blood cell em formato de foice, tá? E foice vai ser sickle em inglês aqui, né? Vai ser sickle red blood cell. E esse formato que ela tem aqui, ele não só atrapalha o transporte de oxigênio, mas ele atrapalha aquela movimentação do red blood cell no sangue. E essa movimentação do red blood cell no sangue, que a gente chama de hemodinâmica, será comprometida aqui. E mais, vou contar para você, nesse caso que a gente teve essa mutação e foi comprometida a hemodinâmica, a pessoa que tiver apenas esse tipo de hemácia no sangue, ela vai ter aí formação de coágulos. Ela vai ter inflamação nos seus capilares sanguíneos, porque essa hemácia vai trancar, ela vai empacar no meio do caminho, vai gerar acúmulo e isso é patológico, tá? Bom, e aí a gente tem o alelo 1, tem o alelo 2, e olha que legal aqui, quando a gente vem vindo ver a proteína, agora eu vou usar uma cor, um azul claro aqui, ó. Veja só, cada 3 bases nitrogenadas forma um aminoácido, né? Cada 3 bases nitrogenadas forma um aminoácido. Cada 3 bases nitrogenadas forma um aminoácido. Só que olha aqui, ó. Aqui embaixo também, cada 3 bases nitrogenadas forma um aminoácido. Aqui, ó. Um aminoácido de baixo, esse segundo, o aminoácido 2 aqui embaixo, ele é diferente do aminoácido 2 lá em cima, tá? Então vai mudar em toda a sequência dessa proteína um aminoácido, que a gente já sabe, ó. Aqui a gente vai ter, quando for CTC, ele vai traduzir o aminoácido glutamina, tá? Quando for CTT, também vai fazer o mesmo. Olha que legal. Por que o código genético é degenerado? Porque eu tenho aqui CTC e CTT produzindo o mesmo aminoácido. Ou seja, se esse Czinho aqui for a terceira posição, tiver um CT antes dele, e ele sofreu uma mutação, e na hora de eu copiar o DNA, eu copiar o DNA com esse T aqui, vai gerar o mesmo aminoácido. Então, o nosso DNA, a nossa maquinário para produzir aminoácidos, no final, para fazer as proteínas, ele se protege de mutações sendo degenerado, tá? Por quê?
porque uma mutaçãozinha de uma base às vezes não vai causar problema para mim. A mesma coisa você vai ver aqui com a valina, tá? Com a valina você vai ter que, se eu tiver CA, e aí independente se é T ou C no final, eu produzo o mesmo aminoácido. Então uma maneira de se proteger, né? E aí o que acontece? Nesse nosso exercício aqui, nós temos que houve uma mutação, e essa mutação trocou de GAA para GUA. GAA para GUA, né? E aí o que acontece? Ó, foi GAA para GUA que mutou. E ele pergunta assim, ó, qual linha abaixo é correta para o nucleotídeo de DNA substituído do alelo e o aminoácido substituído na proteína. Então é o seguinte, aqui a gente tem o RNA mensageiro, né? Então esse exercício aqui ele não é muito a ver com o nosso problema da anemia falciforme, mas esse exercício ele foi pego aqui para mostrar para você como que surge a anemia falciforme, né? Ela surge com uma mutação de uma base apenas. Isso já foi cobrado, esse conceito já foi cobrado. É a mutação de uma base apenas que faz, e aí com isso você vai ter um aminoácido diferente, tá? Bom, e aí a gente tem aqui os RNA mensageiros, tá? E a gente tem que tentar entender aqui qual que foi o novo nucleotídeo gerado. Bom, para isso, se eu tenho o RNA mensageiro, ó, o nucleotídeo anterior era GAA, o mRNA, né? E daí ele virou o quê? Ele virou GUA, o novo RNA mensageiro com a mutação. E aí, nessa tabela que a gente tem aqui, nós temos as trincas de DNA. Então a gente tem que tentar entender qual DNA que gerou ele, né? Ó, Agnaldo Timóteo e Gal Costa, né? G foi gerado pelo quê? Por C. A foi gerado pelo quê? Por T, lá no DNA, né? A foi gerado pelo quê? Pelo T. Então é um CTT que virou o quê? Ó, virou Gal Costa, ó, C, A, T. Um CTT que virou CAT. Ó, então CTT, que era uma glutamina, que virou CAT, virou uma valina. Tá, então aí o novo aminoácido é o quê? É uma valina, tá? E qual que foi o nucleotídeo que foi responsável por fazer essa mutação? Foi um A que virou um U, certo? Foi um A que virou um U lá no DNA. Então foi um A que virou um... Opa! Ele perguntou lá no DNA, né? DNA, o nucleotídeo do DNA, perdão. Então foi aqui, ó, acompanha comigo em vermelho. Foi um T que virou um A. Então quem foi responsável no DNA? A troca que houve no DNA, a mutação que houve no DNA foi que apareceu um A no lugar do T, tá bom? Então foi um A que apareceu no lugar do T. Aí por isso o nosso gabarito aqui vai ser a letra A, ok? Então é isso. O exercício aqui é mais para explicar esta... Perdão, o gabarito vai ser letra... Eu falei letra A, né? O gabarito aqui é letra B, você viu marcando. Mas para explicar para você essa situação toda aí, ok? Então vamos para frente, vamos resolver exercício aqui junto agora. Aí eu vou comentando contigo. Bom, aqui vocês têm um exercício muito parecido, tá? Ele dá aqui, ó, HbA é hemoglobina bonita. HbS, a hemoglobina sickle, ó, S de sickle. Então aqui é a hemoglobina afetada. De novo aqui, ele dá a sequência do coding strand do DNA para esses dois caras. Aí você vai sempre dividindo em três, ó, CTG, ACT, CCT, GAG. Opa, tá aqui a diferença, ó, aqui que houve a mutação. Aí de novo, GAG, AAG, TCT. Então teve só uma mudança. Ele vem e pergunta assim, ó, como a mutação no alelo HBS resulta na produção de uma versão alterada do polipeptídeo da beta-globina? Aí você tem que responder aqui, né? Então, o que vai mudar?
Esse aqui eu vou deixar para você responder, tá? Porque, enfim, é o assunto de transcrição, de você tentar pegar esse trecho de DNA aqui e enxergar qual seria o mRNA, o RNA mensageiro gerado da transcrição dele. Aí você vai lembrar que T vai gerar um RNA, vai gerar um A, C vai gerar um G, T vai gerar um A, G vai gerar um C, A vai gerar U. Quando for RNA é U, não é T. Tá, e por aí vai. Beleza? Vamos para frente que eu quero comentar outras coisas aqui. Quando eu tenho uma mutação, tá? Que tipo de mutação que foi aqui, ó? Eu tive uma base que mudou apenas. É o A que virou o T no DNA. Isso aqui é chamado de base substitution. E aí eu vou perguntar para você, ter um base substitution como mutação gerará sempre uma proteína diferente? Não. Por quê? Aí você vai responder, Greg, porque a gente viu que o código genético ele é degenerado, tá? Então, às vezes, se mudar só uma base, se eu tiver uma substituição de base e for na última posição, não vai ter problema. Eu não vou gerar um aminoácido diferente. Agora, se for na posição do meio, eu vou gerar um aminoácido diferente. E quando você gera um aminoácido diferente, dá esse problema que deu aí na anemia falciforme, tá? E aí o que acontece? Se você tem isso acontecendo aqui na anemia falciforme, e o exercício 3 está ilustrando o caso do sickle cell anemia, o que acontece? Se você mudou um aminoácido na estrutura, você está mudando a estrutura primária com toda certeza. Você está com toda certeza mudando a estrutura primária da molécula ali que está compondo a hemoglobina, tá? E aí o que acontece? Se você mudou essa estrutura primária, o que é a estrutura primária? A estrutura primária é a sequência aí de bases nitrogenadas, de DNA e tudo mais, né? E assim, gente, esse exercício aqui, ele tá perguntando, na verdade, ele tá com uma falha no enunciado, ele deveria estar perguntando o que não muda na molécula da hemoglobina. What doesn't change, tá? Então, o que não muda na hemoglobina? Você vai dizer para mim, Greg, eu alterei a sequência de aminoácidos. Mudou a estrutura primária com toda certeza. Greg, eu alterei a interação entre partes da cadeia. Mudou a estrutura secundária também. Greg, alterou também a maneira que a proteína é dobrada, porque, veja lá, ficou no formato de foice. Mudou também a estrutura terciária. Greg, mudou a maneira com que cada cadeia interage uma com a outra, da alfa e beta chain. Mudou a estrutura quaternária. O que não mudou é o iron content. Vai continuar tendo ferro nessa hemoglobina, tá? Então, o gabarito aqui vai ser letra A, ok? Bom, aqui esse exercício ele é bem interessante, porque ele vem para falar dessa doença de uma maneira diferente, ok? Então, vamos ler comigo. Ó, Sickle cell anemia Sickle cell anemia é uma doença genética humana que se manifesta como homozigose para autosomal recessive HBS allele, tá? Sickle cell anemia é fatal se não for tratada. Então, quem que tem sickle cell anemia? Ó, vamos pegar aqui, ó, HBA é o alelo normal e HBS é o alelo afetado, vamos falar. Então aqui eu vou fazer uma revisão de genética com você. Gente, se eu tiver uma pessoa assim, ó, vamos desenhar o genótipo da pessoa aqui. Ela vai ser HBA. Vamos pegar uma outra pessoa que ela seja HBA, HBS. E outra que seja HBS, HBS.
Gente, essa pessoa que for HBA, que é o seguinte, o pai deu um cromossomo com o gene normal, com o gene HBA, a mãe deu um cromossomo com o gene normal, o gene HBA. Então, essa pessoa só vai ter receita para produzir hemácias normais. Ó, desenhamos aqui o formato normal, hemácias normais. Tá? A pessoa que tem HBA e HBS, ela tem um cromossomo que veio do pai normal e um cromossomo que veio da mãe afetado. Essa pessoa vai ter o maquinário de produção de proteínas das células dela, fazendo tanto hemoglobinas normais quanto hemoglobinas defeituosas. Então ela vai ter uma mistura de hemoglobinas aí no seu sangue. A pessoa que tiver HBS e HBS só tem a receita para produzir a hemoglobina defeituosa, tá? Então aqui eu vou colocar sickle. Aqui N de normal, N de normal, N de normal, tá? Então olha só que interessante, gente. Quando você vê aqui uma pessoa produzindo, ó, eu tenho os dois genes sendo colocados juntos e eu produzo tanto o conteúdo de um gene quanto... Você sabe que eu cometi um erro na minha fala. Eu tenho dois alelos. Eu tenho dois alelos diferentes, tá? Eu produzi o conteúdo tanto de um alelo quanto do outro alelo. Os dois estão dominando juntos. Você concorda comigo? Isso aqui é uma codominância, tá? Seria dominância incompleta se eu estivesse produzindo uma hemoglobina num formato intermediário aqui. Mas eu não tenho a produção de um formato intermediário. Ou eu tenho ela afetada, no formato sickle, ou normal. Por isso é uma codominância, não é uma dominância incompleta, tá? Bom, e aí outra coisa. O exercício falou que a anemia falciforme é uma doença autosomal recessive. Né? Por que isso? Na verdade é um erro conceitual falar isso, mas é falado, é aceito falar assim, né? Mas conceitualmente não é o correto. Ela é autosomal recessive porque se a pessoa for HBS, ela vai ter a doença, tá? Então aqui vai ter sickle cell anemia. Se a pessoa for um heterozigoto, como é o caso ali do meio, ela vai ser um carrier. Ela vai levar uma vida normal, mas ela vai carregar... Então, é suficiente para levar uma vida normal, produzir essas aqui, mas ela vai carregar aí o alelo mutante e vai poder fazer um filho, né? Que, eventualmente, dependendo com quem tiver o filho, pode ter aí a doença de sickle cell anemia. Sickle cell anemia mata, tá? E aí temos HBA, aqui a pessoa é normal. Tá? E aí o exercício vem e fala: o que está errado sobre essa doença? Aí tem ali, letra A. O alelo HBS se difere do alelo wild. O que é o alelo wild? É o alelo originário, que não traz doença, não traz nada. É o alelo normal da hemoglobina normal. For a single nucleotide point mutation. Gente, o que é um point mutation? Hein? Gente, se fosse um point mutation, eu não teria a substituição da base, tá? Então não é um point mutation, é um base substitution, tá? Gente, o que é um point mutation? Um point mutation é uma mutação em um pontinho, em um lugarzinho, tá? Que pode ser ali o base substitution da sequência de bases nitrogenadas do DNA, tá? Então isso aqui tá correto, é verdade. Letra B. A mudança de aminoácido resultante de um point mutation leva a interações hidrofóbicas nas moléculas de beta-globina in oxygen starvation. Gente, isso aqui tá descrevendo perfeitamente a mudança estrutural que vai ter ali na proteína, tá? Correto, tá? Letra C. Indivíduos heterozigotos in malaria-prone populations have a higher chance of survival. Isso aqui é verdade, tá? O fato da pessoa ter algumas hemácias sendo produzidas no formato assim, faz que quando essa pessoa aqui, ó,
o carrier, seja afetado por malária, ele tem uma taxa de sobrevivência à malária muito maior de quem é normal. Isso acaba selecionando, através da seleção natural, através de uma pressão da seleção natural, uma pressão seletiva, você acaba selecionando o alelo da hemoglobina S, tá? A hemoglobina defeituosa, em populações onde tem incidência de malária. Então, isso ali que está falando é bastante verdade. Cadê aqui, ó. Tá falando é bastante verdade. Indivíduos heterozigotos em populações passíveis de malária têm uma maior chance de sobrevivência à malária. Isso aqui é verdade, tá? Então, a incidência até desse alelo nessas populações ela é bem mais alta. A letra D. A vantagem de heterozigotos em áreas de malária mantém a frequência de HBS bem alta. É o que eu acabei de falar, né? Em áreas que tem malária, você vai ter maior frequência desse alelo HBS. E isso não é porque naquela área tem mutação. Não, mutação tem em tudo que é lugar. Mas é porque quando acontece a mutação nessa proteína HBS aí, no DNA que produz ela, você vai selecionar essa mutação. Através da seleção natural, você aumenta a frequência do alelo HBS, tá? E aqui a letra E é o que está errado, né? O alelo HBS, desde que em homozigose, causa uma doença letal e patológica. E esse alelo HBS, olha só, tem uma baixa frequência em todas as populações humanas. O que está errado aqui é essa palavra todas, tá? Porque as populações humanas onde tem malária tem esse alelo selecionado, ou seja, não é baixa frequência, mas sim uma frequência relevante, tá? Por isso que o gabarito letra é questão extremamente difícil, ok? O resto aqui eu vou deixar para você. Então, fica aí para você o resto, tá? Bom, e aí a gente vai para o nosso próximo assunto. Vamos lá?